A gente sempre fala aqui de fertilidade, 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 mas vocês sabem qual o órgão que mais pode interferir na fertilidade de vocês? O cérebro. O intestino. Ah! E é disso que a gente vai falar hoje. Vou começar esse vídeo com uma palavra que vovó falava. Vamos lá. Aquela mocinha está enfesada. Enfesada, cheia de fezes. Só que eu não sabia que isso significava. Pra mim, enfesada era, quando eu era pequena, né, gente? Brava. Brava, mal-humorada, aquela pessoa, né, amarga e tudo mais. E realmente quem não tem um intestino funcionante fica com mau humor, fica com depressão, fica com um monte de coisa. Fica, mas fica chata, principalmente. Fica tchatcha, como diz minha filhada. Tchatcha. Tchatcha. Muito tchatcha. Bem tchatcha. E aí, gente, que toda essa inflamação gerada, porque todos esses sintomas consequentes, o enfesamento, né, é causado por uma inflamação. Que o intestino, quando ele é agredido, ele causa uma inflamação interna, né? E aí é isso que vai causar todo o problema para tudo, não só para fertilidade, mas para nossa saúde em geral. Todas as doenças têm start nessa alteração intestinal. Uhum. Então, hipertensão, diabetes, SOP, endometriose, mioma, a candidíase, cândida, né? Todas as doenças autoimunes, câncer, esclerose múltipla, depressão, Alzheimer, Parkinson, tudo, gente, tudo, demência, tudo tem a ver com inflamação intestinal. Então, assim, principalmente falando de fertilidade aqui, qual que é o grande lance do intestino? Então, primeira coisa é a alteração de barreira, né? A gente, quando tem uma agressão, e a agressão sempre vai vir da nossa alimentação. Não tem outra fonte, né? Então, ultraprocessados. Esses dias eu fui num curso e o professor estava falando de bolacha recheada, independente de ser waffle ou as bolachas normais. Só muda o formato, né? O açúcar que é colocado naquele recheio, ele causa uma reação no intestino que, gente, dá até dó. Assim, ele descreveu pra gente, assim, destrói o intestino. E são alguns tipos de açúcar, né? Tem Sim. açúcar invertido, açúcar não sei o que. Sim. E a gordura. Porque tem nessas bolachas tem gordura saturada também, né? Tem. Então, juntamente com isso, né, o glúten, e a gente vem falando de glúten sempre, e o glúten é uma coisa que tem acontecido, né? O glúten nunca foi maldoso, ele vem sendo modificado com os anos, né? E hoje ele atua de forma agressiva, mais agressiva no nosso sistema, né? A lactose e tudo mais. E a gordura mesmo, né, Mari? As pessoas comem muita gordura. Sim, gordura e pão, né? E carboidrato, acho que é isso que mais pega, né? Uma carne, por mais que ela tenha um pouco de gordura, ela é muito mais saudável do que uma peça de açúcar com farinha. Porque as pessoas têm que entender que a farinha vira açúcar. Sim. Então você tá comendo o açúcar e o outro açúcar e mais açúcar. Tudo que você come. E tem gente que come carboidrato o dia inteiro. Almoça macarrão, janta pão, né? Toma café de manhã, pão. E as refeições intermediárias de biscoitinho. Exato. Né? Torrada, uma bolacha. E fibra nenhuma. Exato. Não tem fibra e não tem proteína, né, gente? Então, é complicado. Aí, o que acontece lá? Eu mudei a barreira. Eu não absorvo hormônio. Os hormônios são todos absorvidos no intestino. Isso porque eu nem vou falar de vitamina, tá? Porque vitamina também tem que ter intestino bom para absorver vitamina. Não adianta nada você dar para uma paciente as vitaminas sem ela estar funcionando o intestino corretamente. É o xixi caro. Exato, cocô também. E aí, os hormônios e a glicose. Então, a paciente com SOP que não muda a alimentação, ela nunca vai deixar de ter SOP. Porque o intestino dela não vai conseguir absorver aquela glicose e a glicose vai ficar circulando, vai ficar no vaso. A endometriose, né? Também quando você não cuida da alimentação. A endometriose do estradiol, né? né?
O hormônio vai ter excesso, porque o estradiol é um hormônio que é mais produzido num caso de inflamação. E quando ele aumenta, a inflamação aumenta. Então vira aquele da bolacha, vende mais porque é fresquinho porque vende mais. A gente entra num ciclo vicioso. Então, eu preciso olhar para o intestino de todas as pacientes que estão tentando engravidar. E não só delas, né? De todas as pacientes do universo. Paciente que eu vou repor hormônio, paciente que eu vou fazer qualquer tipo de tratamento, né? Todas as pacientes precisam ter o intestino muito bem. Mari, em relação à depressão também, porque a gente estuda que o intestino é o segundo cérebro, Sim. né? Que ele produz a serotonina e tal. A depressão, você sempre fala da saúde mental relacionada à fertilidade. Né? Então o intestino também tem um papel aí, né? Porque aí eu diminuo a produção de serotonina, eu tenho um risco maior, né? A serotonina é produzida no cérebro, mas hoje a gente sabe que ela também é produzida no intestino, né? E se eu tenho uma inflamação das células intestinais, eu tenho diminuição da produção desse hormônio, né? Então eu tenho maior risco dessa paciente desenvolver um quadro depressivo, uma ansiedade, algo assim. E isso, com certeza, a gente já provou por A mais B mais C mais D em várias coisas que a gente falou aqui, que eu tenho alteração de cortisol, que eu tenho alteração de produção de hormônio. Então, tá tudo interligado, né? É uma coisa que é o que a gente sempre fala, né? Como que um médico pode cuidar de um olho? Ele não pode, ele tem que ver o paciente como um todo. Ele nunca pode ver uma coisa isolada, pontual, né? Exato. Ô Mari, e assim, você consegue rapidamente, isso a gente nem combinou, mas dizer às pessoas o que elas podem fazer hoje para começar a ter uma saúde intestinal que beneficia essa fertilidade? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é na alimentação, né? Uma alimentação de comida de verdade, aquele descasque mais e desembale menos, com menos ultraprocessados, né? Com menos substâncias inflamatórias, com muita proteína, muita verdura e pouco carboidrato nas refeições. Isso já ajuda absurdamente, né? Tirar açúcar, tentar, né? Não é tirar 100%, nunca mais vou comer açúcar na vida. Ótimo, isso seria incrível. Mas a maioria das pessoas não consegue. Então, tire o açúcar que você puder, né? Diminua isso. Ingestão de água, né? Muita água, então procurar as verduras com fibra. Se não ingerir fibra, colocar semente na alimentação, né? Então, tudo isso. O ideal dos ideais é que a gente procure uma nutricionista. Hoje a gente tem exames genéticos que mapeiam a microbiota intestinal. Então a gente consegue ver se você tem mais bactéria ruim, mais bactéria boa, e fazer esses ajustes, então, para fazer um probiótico seu. Olha que legal. Né? Então é muito legal tudo isso, isso é uma oportunidade, pena que esses exames são carésimos, senão eu faria para todas as pacientes, mas nem todas podem fazer, né? Então a gente tem testes de intolerância alimentar genéticos também, então para ver o que você digere bem, o que você não digere, às vezes um alimento não cai bem para você porque você geneticamente tem uma alteração na digestão, assim como vitaminas, minerais, às vezes você não consegue absorver, porque você tem uma falha genética. Então, é uma grande evolução. Tem milhares de coisas. E aí, tratamento começa pela dieta e aí vai sendo visto, né? Eu preciso de mais fibra, eu preciso de pré-biótico, né? Que são as fibras. Eu preciso de probiótico, que são os bichos, o pós-biótico, que é o Biomamp. Então, aí a gente vai ajustando e tem mais milhares de coisas que a gente sempre precisa olhar e ver para essa paciente. Então, é rico demais esse nosso intestino. Eu ficaria aqui 5 horas falando só sobre dele. Mas eu quero que vocês foquem nessa importância para a absorção hormonal e para a parte metabólica, principalmente relacionada ao metabolismo da glicose. E a inflamação, né? Senão a fertilidade realmente fica complicada. Fica difícil. Então o intestino tem tudo a ver com a sua fertilidade. Então cuide muito bem dele se você quer engravidar. Um beijo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.